Olá pessoal, tudo bem? Você que está assistindo Sem Barreiras Podcast. Está começando aqui mais um episódio para vocês nessa edição incrível que estamos fazendo aqui. Estamos aqui novamente com a Carol, que é a Maíra, ok? E para apresentar junto comigo, estamos aqui com ele novamente, Cauê. Opa. Obrigado, Ralph, pelos melhores cumprimentos, né? Agradeço a Carol e a Maíra novamente. Agradeço a todo o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, que estamos aqui hoje para falar sobre mais um tema, tá bom? Então, para você que está assistindo, eu sou uma pessoa de 1,80 m, tenho 21 anos, sou da pele branca, tenho cabelos moreno, tenho nariz grande, boca grande e é isso. Eu sou o Cauê, eu tenho 1,78 m, sou uma pessoa de estatura média, tenho olhos castanhos, cabelo castanho, uma pele morena. Estou usando uma camisa polo vermelha e um relógio reluzente transparente, quase prateado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E antes de iniciar, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, 1,30 m de altura, cabelos pretos, lisos e curtos. Eu estou usando um batom vermelho, um óculos de armação vermelha. Eu tenho um cabelo castanho, olhos castanhos. Eu estou usando uma blusa, hoje está friozinho, branca, e uma calça jeans. Um relógio, uma pulseira. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Eu sou a Maíra. É muito bom estar aqui novamente. Eu tenho 1,5 m, sou da pele branca, cabelos castanhos, olhos castanhos. Estou usando uma calça preta, uma blusa preta de frio também, um relógio vermelho. E é muito bom estar aqui novamente. Perfeito, pessoal. Hoje aqui no Sem Barreiras Podcast, a gente vai abranger o tema Mercado de Trabalho, Direitos e Inclusão da Pessoa com Deficiência. A gente vai começar com a primeira pergunta aqui para vocês. A gente queria saber como que é realmente essa questão da inclusão no mercado de trabalho, dando essa introdução ao nosso tema aqui de hoje, né? Como que é o dia a dia, como que essas pessoas realmente são tratadas no mercado de trabalho em si. Eu acho que eu e a Maíra, a gente tem propriedade para dizer isso. Nós duas somos pessoas com deficiência e estamos incluídas no mercado de trabalho. Nós duas somos psicólogas e atualmente somos funcionárias públicas, trabalhamos na prefeitura, agora no CRAS, né? E como que é isso? Será que a gente está incluído? É uma boa pergunta. Uhum. Eu posso dizer que eu tive a sorte, não sei, de ter estado em alguns lugares que eu fui incluída, né? Que muitas pessoas chegaram a me perguntaram, Carol, você precisa de alguma adaptação? Como está sendo isso para você? Né? Precisa de alguma coisa? A gente pode tentar adaptar. Então, eu não sei se eu posso dizer que se foi sorte, ou se, né... Ou foi direito, que eles respeitaram. Isso, ou se aquelas pessoas que estavam comigo nesses momentos, naquelas etapas anteriores, né, sabia dos meus direitos, mas agora e você, Mari? Como tá? Eu acho que atualmente eu estou, de certa maneira, incluída, recebi adaptações, estou recebendo ainda, né, porque eu sou recente na prefeitura, então, de acordo com as demandas que vão surgindo, as adaptações também vão vindo. Mas, infelizmente, em outros lugares eu não tive essa sorte, não sei se sorte ou direito, acho que por falta de conhecimento, às vezes até de fiscalização. Infelizmente, eu tive algumas dificuldades. Eu tive acessibilidade em algumas coisas, mas outras eram algumas dificuldades, que aí a gente pode explanar um pouco melhor mais adiante. Perfeito. É muito dificultoso, eu acho, até mesmo para vocês no dia a dia. Não digo que isso é algo que é um empecilho. Até mesmo como no outro podcast a gente disse que pessoas com deficiência fazem até mesmo melhores os trabalhos do que pessoas que não têm deficiência. Mas eu acredito sim que no começo, principalmente como a Maíra falou, essa grande dificuldade da questão da inclusão das pessoas, às vezes olharem com outros olhos, ou até mesmo não olhar bem, falar por aqui, falar por ali, isso acaba até mesmo chateando, né?
chateando, trazendo muito essa parte emocional. Uhum. Acredito muito que vocês devem ter passado por várias situações, mas e que a gente tem que mudar isso. A gente tem que quebrar essa barreira em si, né? Eu queria também saber um pouquinho sobre a questão de como vocês veem essa questão da evolução, como as pessoas enxergavam as pessoas com deficiência antigamente e como elas enxergam hoje. Até mesmo no podcast passado a gente tinha falado que muitas pessoas, às vezes com nanismo, eles trabalhavam em círculos, enfim, não eram valorizados em si como devem. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho para nós, como que vocês enxergaram essa evolução de décadas para agora, né? Eu vejo que teve sim uma evolução muito grande, porque quando eu era criança, por exemplo, eu não via pessoas com deficiência trabalhando nos lugares onde eu frequentava. Não me lembro de ter tido um professor, ou em algum ambiente público, principalmente, ver pessoas com deficiência, né? Acho que a primeira vez que eu vi uma pessoa com deficiência foi um cadeirante, que inclusive eu trabalhava na Secretaria da Pessoa com Deficiência há muitos anos atrás. Acho que ele era do administrativo ou estagiário, e ele trabalhava lá. Acho que foi a primeira vez que eu vi uma pessoa com deficiência trabalhando no espaço, assim, e aí eu já tinha, acho que, 20 anos de idade. Então, até então, na TV também, né, apresentadores, atores, atrizes que têm alguma deficiência, a gente está vendo essa representatividade agora, né? Mas naquela época as pessoas ficavam escondidas, ficavam em casa, por vários motivos, por falta de acessibilidade, de oportunidade, de acesso aos direitos. Eu acredito também, até às vezes a família acabava deixando a pessoa, né, também na casa, às vezes para não sofrer discriminação, às vezes por não ter acessibilidade, né? Enfim, acredito que essa evolução foi bem gradativa, mas ocorreu. Aliás, ainda está ocorrendo. Ainda está ocorrendo. Estamos engatinhando Está ainda. engatinhando, é bem isso. Vocês acham que com a chegada da internet, redes sociais, ajudou muito ao conhecimento do pessoal em relação a isso? Acredito que sim. Eu acho que entre nós, a gente já pode observar isso, né? Quantos de vocês nunca tinham ouvido falar do conselho, né? Eu acho que com a rede social, com a divulgação do podcast agora, acho que vai dar mais visibilidade. E as pessoas com deficiência, elas vão se reconhecendo enquanto um sujeito de direito, que ela não, né? Tem que ter, um favor, ai, tadinho, vou dar para ele, porque, né, coitado. Não, a gente vai se reconhecendo como um sujeito de direito mesmo, e buscando isso, né, e encontrando forças para lutar. E que ele pode ocupar diversos lugares. Sim. Até mesmo nessa questão da internet em si, eu vejo que, claro, tem muita gente que propaga desinformação, mas eu vejo que nesse quesito, eu digo até por mim mesmo, que eu não conhecia o conselho e eu podia ajudar um amigo, entendeu? Então eu vejo que isso agrega muito. Então, até mesmo na questão da nossa comunicação social, né? A questão até o nome do nosso curso, né? Essa questão de a gente poder criar laços entre as pessoas e informar da melhor forma possível. Como a Maíra disse, muita gente acha que não tem direito, ou muita gente até mesmo antigamente, acredito, claro, enfim, por várias coisas políticas, né? Enfim, patriarcais, as pessoas elas viam a pessoa com deficiência com um olho muito negativo. Eu acredito, claro, isso está em constante evolução, né? Mas do que era antes para o que é hoje, acredito sim que melhorou bastante. Até mesmo pela questão da Constituição de 1998, que garante muitos direitos das pessoas e quase nenhum brasileiro sabe o que está escrito ali na Constituição. Pode falar, fica Acho que não é de 88. É 88. Perdão, é 88. Da escola. Perdão, 88. A gente quer também falar um pouquinho sobre a lei de cotas. Como que vocês enxergam isso na questão hoje sobre as leis de cotas? Como que você vê que se elas são realmente, não digo que elas são inválidas, tá? Mas digo assim, se elas são realmente aplicadas, entende? Porque como a Maíra estava falando pra gente, às vezes ela trabalhou numa empresa que aplicou por
só ter, entendeu? Mas não por obrigatoriedade, não sim para realmente dar oportunidade, por realmente inserir aquela pessoa que está com deficiência no mercado de trabalho. Então, eu vejo que até ligando ao nosso tema aí, essa questão das cotas, como que você vê se realmente hoje está funcionando em si, ou se é somente um paradigma, né? Uhum. Eu acho que vocês todos sabem da lei de cota, que para cada 100 funcionários existe um percentual que ele vai aumentando conforme os funcionários. Chegando até 5%. Uhum. E a gente também tem a lei de cota dos concursos públicos. Tudo. Ultimamente, a gente tem observado que as empresas até têm tentado, né, incluir, né, tentado cumprir essa lei, porque é uma lei, mas outras empresas ainda preferem pagar a multa do que contratar uma pessoa com deficiência, né? Então, na cabeça do empresário, ele paga a multa, que eu acredito que, né, se a gente tivesse funcionários lá no Ministério do Trabalho, os AFTs, que tivessem, né, fiscalizando, essa multa poderia ser aplicada mais vezes e, né, com uma maior remuneração, maior proporção. E as empresas pensariam mais vezes. Quando contrata também é aquela deficiência de metade de um dedo, né? Assim, Mais leve. Ah, eu quero contratar mais leve, por favor, né? O que dá para colocar em qualquer lugar também. Porque se for uma pessoa que usa cadeira de roda, aí é difícil, porque uma empresa tem escala. Nossa, Aí, porque as empresas e as pessoas precisam mudar a mentalidade. Não somos nós que precisamos nos adaptar ao ambiente, mas são os ambientes que têm que nos adaptar às pessoas, né? Tem que se adaptar. Isso, então, a gente precisa mudar essa mentalidade, que a gente, não só as empresas, mas as pessoas também, mudando as atitudes, né? Sim. Eu acho que as cotas abriram essa possibilidade, como eu disse antigamente, a gente não via pessoas com deficiência, então a cota ela trouxe essa visibilidade para que essas pessoas possam ingressar no mercado de trabalho ou no serviço público, né? E é realmente muito importante que seja mantida, obviamente, e necessária, assim como outras cotas que existem atualmente, né? Até no ensino, né? Pelo menos no ensino superior, eu tive ProUni e eu tinha cota também, pessoa com deficiência. Então, é muito importante para que as pessoas tenham acesso. E a cota, como a Carol disse, algumas empresas elas preferem pagar multa ou contratam, mas aí deixa a pessoa meio de lado. Ah, existe um funcionário com pessoa, PCD, porém ele tá ali, ele não... às vezes tem alguma atividade mais simples, não é olhado o currículo, as habilidades, né? Hoje tem mudado muito, principalmente eu vejo nas capitais, que tem, graças a Deus, de certa forma, a questão da diversidade, não só para pessoas com deficiência, para mulheres, né? Então é algo que é importante ter nas empresas para que se tenha a igualdade e a equidade. Mas eu vejo que nas capitais tem cargos específicos. Então, assim, psicólogo com PCD, analista de TI, PCD. Então, já vem com o cargo atribuído para aquela pessoa que tem deficiência, né? Que ela consiga exercer aquilo que ela estudou, né? Ah, eu fiz algo da área de informática, então eu posso me candidatar a esse cargo, né, X ali. Então, isso tem tido, assim, até uma evolução. Aqui no interior eu não vejo tanto, né, infelizmente, mas já vi várias vagas que são voltadas à pessoa com deficiência, né, mas que já tem algo descrito com as habilidades que ela pode possuir. Porque muitas vezes eles... até parece que ser deficiente é um cargo, porque às vezes só tá lá, é uma vaga para pessoa com deficiência, mas para fazer o quê? O que ela tem que fazer na sua empresa? Porque ela sabe fazer alguma coisa, ela está se candidatando para o mercado de trabalho porque ela sabe. Qual é o cargo? Né? Eu até brincava, o meu primeiro foi assim, o cargo era ser uma pessoa com deficiência, não era algo efetivo que eu estava fazendo. E eu estava já cursando psicologia. O cargo era para cumprir a cota que eles tinham que cumprir. Então, tem essa questão também que precisa muito evoluir. Sim. Né? Porque o PC dele não é só serviços gerais, né, gente? Ele está fazendo muitas coisas. Sim, realmente. Essa suposta inclusão, com muitas aspas, né?
igual a gente estava conversando até no outro podcast. Tipo, colocaram você até mesmo num cargo que não era da sua especialidade. Sim. Eu vejo isso muito acontecendo no mercado de trabalho hoje. Como você disse, as grandes capitais estão começando assim essa equidade, né? Essa diversificação do mercado de trabalho. Só que aqui no interior é muito difícil, muito difícil mesmo. E eu também queria fazer uma pergunta, como vocês são formadas psicólogas, como que foi essa questão na parte acadêmica, quando vocês fizeram a faculdade, como que foi as pessoas olharem para você com outros olhos, ou até mesmo quais dificuldades vocês passaram, porque a gente entra muito na questão da lei de cota, que é muito bom hoje, não somente para pessoas com deficiência, mas sim para pessoas, enfim, de diversas áreas e raças, enfim. Mas como que vocês vejam isso na questão da faculdade em si, no dia a dia em si? Quais foram as dificuldades de vocês? Na minha época não tinha cotas ProUni, eu tive que sim. pagar. Aham. Acho que talvez nem tinha o ProUni. Acho que, então, foi lá em 2005. Poxa, você tá lá, Santos? 2005, aham. Mas eu estudava numa faculdade na Unip, lá em Araçatuba, lá em Barbacena. E quanto menor a cidade, pior é, né? Passei por muito preconceito, de questão de, você dá conta mesmo? Você consegue? E ter que batalhar, sabe? E se esforçar e ser melhor. E meu trabalho sempre era o melhor, mas o tanto que isso me desgastava. Sim. Então, minha dificuldade sempre foi, e continua sendo ainda, em sempre ser melhor, em trabalhar mais, em produzir mais, porque senão eu não me acho não sou suficiente, e eu sinto que as pessoas também nossa, será? Não Dá existe, conta? mas parece que é uma síndrome que a gente tem, a pessoa com deficiência, de que ela tem que ser Melhor. o melhor, né? Ou ele tem que produzir muito, porque se ele não produzir, ele não é capaz. Ele é visto como ele não é capaz, ele não produz como os outros. Claro, cada um vai ter sua limitação, sua dificuldade. Ele vai ser diferente dos outros, né? Mas, infelizmente, tem até uma coisa que eu falo, que às vezes um erro de uma pessoa que não tem deficiência é um erro. Ele errou, ele esqueceu aquilo, beleza. Mas se você tem deficiência, é por conta da deficiência, não é porque qualquer um pode errar. Não, aí te julga tudo, aí te julga toda a sua julga. história, todos os seus acertos, Exato. ele morre ali naquele erro. Naquele erro. Errou porque é deficiente, não dá conta. Então, meu período de faculdade foi sempre esse. E até hoje, provando várias vezes que, nossa, eu consigo, eu dou conta. Será? Dou conta, eu consigo. Eu sou o presidente do conselho, eu consigo. Eu sou psicóloga do CREAS, eu sou psicóloga do CRAS. Eu dou conta, eu passei no concurso, eu dou conta. Então, a dificuldade minha que eu enfrento até hoje é essa questão de provar que eu dou conta. Eu acho que eu tive mais dificuldade na faculdade foi em relação à atitudinal, assim, de fazer amizades, porque acho que tinha um pouco de, ela é PCD, será que ela é legal, interessante? Ela escuta música, ela vê filme, ela sai, né? Não, fico trancada, não faço nada. Acho que foi um pouco nessa questão, porque os professores adaptavam as provas, e por ser humanas, então era muito mais fácil, assim, a aula de anatomia ficava próximo das peças, os professores facilitavam muito, e nos estágios também foi muito tranquilo, assim, tinha hora que parecia, né, que tinha uma limitação, assim, foi um período muito interessante, porque eu conseguia executar as tarefas, né, até agora refletindo, deu até um insight, assim, de que realmente eu não precisei de muitas adaptações, a não ser a prova. O material eu tinha minha lupinha lá pra ler, né? Hoje em dia vocês têm os PDF, na minha época não tinha tanto, era livro da biblioteca, gente. Aí ia ser ótimo, que aí era tudo no computador. Mas aí eu consegui várias adaptações, fiz iniciação científica na faculdade, que também deu certo, deu para adaptar. Os professores auxiliaram muito, então eles eram muito conscientes no que eu tinha direito. Então era muito difícil um professor esquecer uma prova, né? Ele sempre levava a prova virada, no meu caso que eu precisava. Então foi até algo positivo, assim, parando para pensar nessa trajetória. Voltando ao papel das empresas, eu gostaria de saber o que vocês acham que, tipo assim, a empresa ela deve se impor mais, ela deve ser mais verdadeira, assim, para incluir as pessoas com PCD.
Eu estava pensando, refletindo esses dias, né, que a gente fala muito assim de capacitação do funcionário. Vamos capacitar o TI PCD, o psicólogo PCD, porque eu acho que a gente deve incluir isso no nosso vocabulário, Isso. sabe? E, o TI PCD, vamos só capacitar ele. Não, gente, acho que a gente tem que parar com isso. Vamos capacitar todo mundo, né? A receber aquela pessoa. Sim. Sim, vamos ouvir o que essa pessoa tem a falar. Se ela Em vez de quer julgar. isso, também de julgar. Ou talvez você venha, por exemplo, uma pessoa que usa cadeira de roda, sai empurrando a pessoa, sabe? Mas a pessoa não quer. Se você quer ficar ali parado. Isso, entendeu? Sim. Ou às vezes ela nem quer que você, sabe, tentar ajudar sem pedir. Eu acho que é o primeiro passo. Às vezes você nem sabe, você está querendo fazer um carinho, uma gentileza, você quer ajudar. Mas a pessoa não quer. Então eu acho que o primeiro passo é parar com essa ideia de, vamos capacitar só o profissional. Não, vamos capacitar a equipe inteira. E outra, vamos ouvir a pessoa com deficiência. Vamos perguntar para ela o que ela quer. Do que ela precisa, né? Quais adaptações, ou até, realmente, às vezes pensar, vou magoar se eu perguntar. Não, como que é no seu dia a dia? O que você precisa que a gente adapte? Né? Em que momentos que você não precisa da nossa interferência? Eu vejo muito essa questão da importância de adaptação não somente do ambiente de trabalho, mas sim as pessoas que estão nesse ambiente de trabalho. Porque, igual você disse, a gente tem que não somente adaptar o ambiente, mas sim também as pessoas que estão ali. Que até mesmo cada cadeirante ele tem o direito de ir e vir, como todos nós. Então, até mesmo, claro, as pessoas às vezes fazem na gentileza, na maior bondade, mas às vezes ele não quer aquilo. Ele só quer ficar ali no lugar, ou ele quer ir em outro lugar, enfim. Eu vejo que as pessoas criam muito um preconceito em cima. Então, não, aquela pessoa ali, ela tá com deficiência, não, eu vou lá ajudar. Isso. Mas ninguém pergunta, você precisa de ajuda? Ou até mesmo uma palavra amiga, enfim. Ninguém dá essa oportunidade, só vê a pessoa como, desculpa a palavra, mas uma coitada em si. Sim, muita gente pensa Sim. isso mesmo. E nem é por mal. Sim. Não é por mal. Ninguém, nossa, Sim. não é isso. Mas é que foi ensinado assim, né? Você vai aprendendo ao longo da vida. Ai, sua mãe falando, ai, tadinho do vizinho lá, coitado, vou lá ajudar ele, vamos levar um negocinho pra ele. Entendeu? A gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então a gente precisa quebrar isso. Sim. Né? Essa questão atitudinal. Isso, isso também, gente, a gente vai com o tempo, com carinho, porque eu também não posso chegar para você, ô meu amigo, você tá muito errado, não, Sim. a gente tem que acolher as pessoas, porque ela também tem uma história de vida, Exato. não é? Exato. Todo mundo tem uma história de vida, Sim. todo mundo merece ser acolhido e merece ser ensinado, né? Merece Sim. orientação, não dois pés no peito. E até uma pergunta, como vocês veem essa questão da evolução, da inclusão, pro futuro em si? Como que vocês veem, até mesmo pela questão do Brasil em si hoje, né? Como vocês veem que se está realmente fazendo mais inclusão, ou se está algo que é um processo muito árduo, está tendo que se batalhar muito, como que vocês enxergam isso no futuro em si? Vocês conseguem ver se essa inclusão realmente vai ser 100%? Enfim, qual a porcentagem dessa inclusão em si, né? Eu acho que as pessoas com deficiência, elas estão aprendendo a falar, tá? A gente tinha um caso, não sei se vocês conhecem, eu não sei se eu cheguei a falar no último podcast da questão lá da Rua São Paulo, com a Filadélfia, né? Sim. Eu acho que as pessoas estão aprendendo a falar. Eu acho que só quando a pessoa com deficiência, que faz uso da cadeira de roda, que encontrava dificuldade de atravessar ali, levantou essa pauta, falou, tá meio que se resolvendo. Você acha que elas é muito tímidas? Eu acho que elas lutavam, mas elas eram caladas. Sim. E aí, quando você luta e é muito calado, Uhum. você não luta mais. Verdade. Isso, é igual aquele cavalo que ele ficou tanto tempo preso, que aí prendem ele numa cadeira e ele não sabe que só se ele fazer assim, ele solta, mas ele fica ali. Então, as pessoas, acho que elas foram por muito tempo, elas foram silenciadas, que elas não têm voz. Então, por isso que precisa vir pessoas que puxem as outras. Vamos lá, vamos falar, vamos reclamar. A gente está precisando disso, a gente está precisando daquilo. Sim, e até falta de conhecimento também, Sim, né? Dos direitos, do que ela tem direito de falar, olha, aquele
para atravessar não é acessível, não ajuda, que ela pode reclamar disso. Uhum. E o brasileiro, acho que não só a pessoa com deficiência, o brasileiro em si, né? Sim, sim. A gente poderia fazer muito mais, reclamar muito mais, ir atrás de mais direitos. Sim. Acho que, acho que fomos Às vezes muito... acaba ficando muito calado, e Sim. quer se importar. Ah, e assim mesmo, né? Não fazer o quê? Não tem jeito, né? É a vida. Exato. Junto, né? Deus dará. Isso não vai dar certo, não. Deixa quieto. E eu acho que dá para olhar com um certo otimismo, né? A gente não pode Sim. dizer, igual você Uhum. falou, que será 100%, Sim. que eu acho que todas as lutas, né, de raça, de gênero, ainda não é 100% e tá longe, mas tá caminhando. Então, a gente tá caminhando para um futuro melhor. As pessoas precisam ocupar mais lugares, como lugares na política, espaços no mercado de trabalho, para que se possa alcançar mais coisas. Quando tem mais coisas em lugares diversos, as coisas caminham para uma diversidade para lugar e começa a ocupar os espaços e começa a obter resultados, né? Sim, realmente. Eu gostaria de saber, tipo assim, o que vocês acham que precisa ser feito, assim, no Brasil para ter essa inclusão. A gente pode falar que precisa de lei? Já tem. Precisa ser Mas, cumprido Entendeu? mais políticas públicas, né? Formação, e acho que a gente falou formar nas muito. escolas, né? Exato, a gente falou né, no episódio passado sobre Isso essa mesmo. escola. Acho que começa aí, nas atitudes. Nas atitudes. Eu acredito muito em si, claro, eu não estou no meio, eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu acredito muito assim, olhando de fora, como a Mayra disse, todas as lutas são super importantes e todas as lutas estão caminhando. É muito difícil a gente realmente dizer que está 100% ou que está 99%, mas cada dia caminha mais. Essa questão, eu vejo que o Brasil é muito falho nessa questão de cumprimento de leis. Até mesmo a partir do momento que você fura um semáforo, ao momento que você pega uma moeda que não é sua, você já descumpriu a lei. Sim. Então eu digo que isso eu acho que entra muito na questão sociocultural do brasileiro em si. Não digo que o brasileiro é uma pessoa ruim, mas eu digo que sim, se tivesse desde cedo instituído isso em escolas, igual a gente tinha comentado no podcast passado, dando aí as informações para a criança crescendo com aquela informação em si, acho que sim, a gente poderia ter essa luta estaria mais avançada. Não só a luta da pessoa com deficiência, mas outras lutas raciais, de gênero, enfim. Então eu vejo que muito falta assim o cumprimento dessa lei e até mesmo a questão como você disse, né, as pessoas em si elas se calam muito porque foram muito tempo silenciadas. Então eu vejo que cada vez mais as pessoas, aliás, se você não conhece o conselho municipal, né, de pessoas com deficiência, entre nele, conversem com o pessoal para toda ajuda estão, né, à disposição de vocês para que dê sempre mais voz. Sim. Entende? Porque realmente, até mesmo muitas pessoas com deficiência, até mesmo o caso do meu amigo, ele não sabia. Ele não tinha a mínima ideia que tinha um conselho, que esse conselho podia ajudar ele de alguma forma a ele conseguir nada mais que a acessibilidade, o direito dele de ir e vir, né? Sim. Por isso que a gente tá aí. Entra no nosso Instagram, né? Mande uma mensagem, a gente está disposto a responder, a orientar. Perfeito. Hoje aqui eu quero dar o encerramento de mais um episódio maravilhoso aqui do Sem Barreiras Podcast com a Caroline e a Maíra, aqui do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de São José do Rio Preto. E claro, o meu maior cumprimento a todos também, ao meu amigo Ralph Tavares, que estão aqui com nós também, e ao nosso técnico também, que está aqui no estúdio, que é o Gessé. Obrigado a todos por mais um podcast. Fiquem até mais. Vocês têm mais alguma coisa para falar para o público? Eu gostaria de me despedir, agradecer mais uma vez essa participação, que esse podcast ele seja divulgado, que muitas pessoas possam ver, ouvir, né? E reconheça o seu direito. Então, pessoa com deficiência, familiar de pessoa com deficiência, tem alguma dúvida, né? Alguma denúncia, entre no Instagram do nosso conselho, vou pedir para os meninos colocarem, né? Fale com a gente, mande uma mensagem, a gente está disponível para atendê-los. Muito obrigada, viu, pessoal? A gente que agradece aqui do Sem Barreiras Podcast. Fique com mais um episódio
e nunca se esqueça, vamos pra frente.